Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, 11h37, hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro, veja agora comigo os destaques de hoje. 13 estão presos pela morte de João Alberto no Carrefour. Entenda porque, mesmo sem bater na vítima, a fiscal da loja também será indiciada pelo homicídio. Nossa reportagem conversou com clientes do hipermercado que foram levados para a salinha do terror. Eles contam como foram agredidos e humilhados pelos seguranças. É revoltante. Eles falaram que eu chamei atenção na rua, eu acho que eu fui o mais que apanhou. Patricinha comandava contrabando de cigarros no estado. A jovem criminosa levava uma vida de ostentação e luxo na grande Porto Alegre. E no esporte, colorados, preparem o coração e as orações. Hoje é dia de enfrentar o todo-poderoso Boca Juniors da Libertadores com Lomba no gol e apenas um guri da base na reserva. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Muito bem, 11 horas e 38 minutos, preste atenção, porque hoje você vai ouvir aqui relatos de vítimas da chamada Salinha do Terror. Isto dentro de um hipermercado, o Carrefour, aqui em Porto Alegre. Nós entrevistamos clientes do mercado que foram levados para tal salinha e agredidos e humilhados pelos seguranças. Em seguida, nós vamos conversar, inclusive, com o colega Lucas Abate, que tem informações, principalmente numa loja, uma loja do bairro ali na Avenida Bento Gonçalves, aqui em Porto Alegre, onde isto acontecia, inclusive com decisões neste sentido. Nós vamos conversar agora com ele, Lucas Abate, está neste caso, está acompanhando, e daqui a pouco a gente vai ouvir mais uma vez o relato de um jovem que, em 2015, adolescente, estava lá com amigos, Lucas, estava fazendo compras e foi levado para a sala da humilhação. Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André. Ele estava comemorando o recebimento do cartão alimentação do estágio que fazia, foi junto com amigos, comprou o chocolate e na saída foi acusado injustamente de furto. Mesmo tendo a nota fiscal, foi levado para a salinha onde foi espancado e agora já ganhou indenização. E esse, André, não é o único caso. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes sobre essas indenizações e decisões judiciais. Muito bem, para quem está chegando agora, 11 horas e 39 minutos, nós estamos acompanhando e estamos mostrando casos que foram surgindo a partir do que aconteceu na quinta-feira, aliás, amanhã, uma semana, né, a trágica morte de um cliente aqui num supermercado na Zona Norte de Porto Alegre, dentro do Carrefour. Tá? Nós, recuperando um pouquinho a história, o SBT teve acesso a decisões contra o supermercado Carrefour, porque, segundo as denúncias, haviam salas reservadas para levar estas pessoas que eram suspeitas de terem pego ou roubado alguma coisa, eram levadas para uma salinha e ali passavam, não apenas por constrangimento, mas muitas vezes as vias de fatos com violência. Vamos escutar agora? Vamos escutar um trechinho do que disse, na época, em 2015, um adolescente que estava fazendo compras junto com outros dois amigos, né? Estava lá nesta loja, na Bento Gonçalves, e olhem só o que ele disse. Falaram que, como eu chamei a atenção deles por ser trabalhador e morar na Restinga, eles me agrediram. Acho que eu fui o mais que, né, por ter chamado a atenção, que eles falaram que eu chamei a atenção na rua, acho que eu fui o mais que apanhou. E em seguida eu saí dali, fui no meu serviço, comuniquei o meu gerente, né? Comuniquei meu gerente, daí ele tirou uma foto, falou para mim na delegacia da parte e fazer o corpo de delito. Na época era adolescente, hoje, portanto, agora conversando com a nossa equipe do SBT, com esse relato aí revoltante. Mas daqui a pouco a gente traz detalhes e informações deste caso e temos muitos outros assuntos. Nós vamos a um rápido intervalo. Fiquem aí, já voltamos. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose, uma doença grave que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas e dores nas juntas.
Por isso, você precisa de um cálcio mais potente. Você precisa de Inove Cálcio DKM. Inove Cálcio DKM são comprimidos mastigáveis que possuem fórmula inovadora e tem ação imediata. Por isso, age até 5 vezes mais rápido no organismo, sendo um forte aliado no combate à osteoporose. Inove Cálcio DKM é o cálcio mais completo do mercado, pois, além do cálcio, possui vitamina D, K2 e magnésio, que ajudam a potencializar a absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido mastigável por dia e pronto. Esqueça esses cálcios comuns que são enormes e difíceis de engolir. Chegou o Inove Cálcio DKM, que é a inovação na reposição do cálcio, mais prático, dissolve na boca e não precisa de água. Inove Cálcio DKM tem sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para diabéticos. Inove Cálcio DKM, a inovação do cálcio. Muito bem, atenção a todos. Faltam 4 dias para o segundo turno das eleições. E nós vamos receber hoje, através, logicamente, não presencialmente aqui no estúdio, mas vamos entrevistar por vídeo o candidato Jairo Jorge, candidato, portanto, à Prefeitura de Canoas pelo PSD. Em seguida, durante 10 minutos, vamos conversar e saber quais as propostas para o município de Canoas, aqui na região metropolitana. Olhem só, esse recado importante que eu tenho para vocês. A maior rede de clínicas populares do Brasil tem um recado importantíssimo para todos nós. O Amor Saúde está com uma condição especial para você se cuidar. Faça a primeira consulta particular de qualquer especialidade médica por apenas, escute aí, R$ 64,00. É isso mesmo. Quanto, André? R$ 64,00. R$ 64,00 para ter atendimento de qualidade em uma das mais de 270 clínicas que estão nas maiores cidades do país. Marque a sua consulta pelo site ou pelo telefone que está aparecendo aqui na sua tela. Então, confere agora esse recado. Saúde é um serviço essencial e neste momento em que a gente precisa aumentar os cuidados, você também pode contar com o Amor Saúde. Afinal, as pessoas entram em quarentena, mas as outras doenças não. Você pode agendar pelo site ou pelo seu telefone e fazer a sua consulta médica até por chamada de vídeo, pelo seu computador ou pelo seu celular. Estamos aqui por você, sempre que precisar. Amor Saúde, ligue e marque até para o mesmo dia. Muito bem, gente, agora a hora certinha. Estão faltando 11 minutos para o meio-dia. 34 graus é a temperatura. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a previsão do tempo. Se prepare, porque aqui em Porto Alegre pode chegar pertinho dos 40 graus na tarde de hoje. Por falar em calor, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Onde está o Glauco? Cadê o Glauco Paza? Cadê Jeremias? Tá aqui? Tô aqui, rapaz. Apareceu? Tô aqui. E tem mais gente comigo aqui, viu? Ah? Quem? Dá só uma olhada, só no cantinho da tela aqui. Vamos ver se... Ó. Tá vendo aqui? Deixa eu mostrar melhor. A maior taça do planeta. Aham! Porque tudo é Libertadores, tá? Esquentou e não é pra menos. É mata-mata, mata ou morre da Libertadores. Agora vamos lá para onde está bem fresquinho. Vamos lá para o Beira-Rio, porque é o seguinte, Beira-Rio não tem outra alternativa. Ou é Beira-Frio ou é Forno Alegre. Neste caso, quem está lá? Jeremias Werneck em fogo brando. Que maravilha. Está sendo cozido aos pouquinhos, né? Jeremias, bom dia. Como é que está o clima? É só para fazer de brincadeira, tá? O clima eu sei como é que tá, mas o clima no Inter... Bom dia, Glauco. Bom dia, André, para todo mundo que está com a gente aqui no SBT Rio Grande. Glauco, rapidinho, tá? Tá quente, mas tá tão quente quanto o jogo de hoje, tá? Inter e Boca. O Inter tem vários problemas por Covid, problemas políticos, problemas do time, mas também tem uma mobilização muito grande. Afinal de contas, é Conmebol Libertadores, oitavas de final. Como se não bastasse só toda essa fase, tem o Faz-me Rir, 8 milhões de reais. Então o Inter, mesmo com todos esses problemas,
está mobilizado, tentando tirar forças de todos os lugares possíveis, até do teu Joanete, Glauco, para fazer frente ao Boca Juniors. Agora, André, Jeremias, eu fico imaginando como é que tá o Abel, né? O Abel pressionado. O Abel que nem vai poder estar à beira do campo. O Abel tá com a Covid. Foi positivado, né? O teste que ele fez. E não vai ficar à beira do campo. Leomir, Osmar Loss, enfim. Só que faz falta alguém ali para comandar bem pertinho, né, Jeremias? Nunca vai ser a mesma coisa, né, Glauco? Por mais que o Leomir e o Abel tenham uma relação muito próxima, e essa relação auxiliar-treinador, a gente tem vários exemplos, né? Durante anos, o Filipão e o Murtosa, o Mano Menezes com o Sidney Lobo, e aí vai, né? Glauco o e Tite Jeremias. com o Kleber Xavier. Glauco e Jeremias, exato. Mas nunca é a mesma coisa, né? Nunca é a mesma coisa. Eu nunca vou ser o Glauco, e o Glauco nunca vai ser eu. O Leomir não vai ser o Abel, né? Pô, que coisa profunda isso. Bom, é o seguinte, ó. Contra o Boca, que é um dos times que mais conquistou a Libertadores, aí tem 6 títulos, né? Como é que será que os jogadores do Inter estão encarando esse jogo? O Thiago Galhardo falou sobre esse momento histórico. Enfrentar o Boca é um momento histórico, veja aí. Se nós passarmos deles, a gente mostra o quão forte nós somos e o quão nós estamos querendo, nós vamos competir bastante. Então, para nós jogadores, para mim, especial, porque jogar uma competição desse nível, poder enfrentar o Boca, uma pena só que não ter o torcedor ao nosso lado. Mas de resto é concentrar o máximo para que, se tivermos a chance, nós fazemos o resultado ser letal para que a gente consiga levar vantagem para o jogo de volta. Tá aí a palavra do Thiago Galhardo. Bom, isso é só o começo. A gente vai falar muito ainda de Inter e Boca, tá? Da rodada da Libertadores. Ontem já teve brasileiro em campo. Eu recomendo o seguinte, Jeremias, fica no sol, que sol e vitamina D é bom, tá? Daqui a pouco a gente volta aí do Beira-Rio com você para falar mais sobre esse jogão, tá bom? Tá bem, eu vou ficar aqui sim, pode esperar, tá? E olha só, 34 graus agora. Eu quero ver no final do SBT Rio Grande quanto que a gente vai chegar. É a sensação vai térmica. Vai sim, daí vai ficar ótimo, né? Assistindo daí, tá ótimo. Né? Até daqui a pouco, Jeremias. Até já, Glauco Paz, 11 horas e 54 minutos. E olha só, daqui a pouco nós vamos mostrar quem era a moça, a Patricinha, que comandava uma quadrilha de contrabando de cigarros aqui no estado. A jovem levava uma vida de ostentação e luxo aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O que é aquilo ali que eu vi? Olha o carro, mas um baita de um carro de luxo. E o valor desse carro, gente? 200, 300 mil reais? Mais de 200 mil reais. Já já a gente traz os detalhes desta operação. Operação da Polícia Federal que terminou com um esquema de 3 grupos que vendiam cigarros vindos do Paraguai. Mais uma grande operação da Polícia Federal. Em seguida, a gente traz os detalhes e as informações. 11h54 e atenção, 3 pessoas estão presas pela morte de João Alberto na quinta-feira passada à noite no supermercado, hipermercado Carrefour, aqui na zona norte de Porto Alegre. O que tem de novidade também deste caso? Ontem, a fiscal da loja, aquela mulher que aparece nos vídeos, tá ali ela, do lado esquerdo. Tá aí ela, Adriana Alves Dutra, fiscal de caixa. Ela tenta impedir testemunhas de gravarem, dizendo que a vítima não seria solta até a chegada da Brigada Militar. A Adriana Alves Dutra também vai ser indiciada como responsável pelo homicídio. E quem explica por quê é o colega Lucas Abate. Oi, Lucas. Oi, André. Assim como os 2 seguranças, ela também vai ser responsabilizada pelo homicídio triplamente qualificado. Até se tinha uma dúvida da polícia se ela seria responsabilizada por uma ação direta, por influenciar no crime ou por algum tipo de omissão. E no fim, a polícia concluiu que de fato ela teve uma atuação decisiva no resultado. Isso porque, André, ela tinha uma autoridade sobre os 2 seguranças e, segundo a polícia, ela poderia tanto pedir para parar, como também autorizar as agressões. E por isso, ela foi presa também pelo homicídio qualificado. Foi presa ontem aqui no Palácio da Polícia quando veio prestar depoimento, André. Não foi ela que disse para a companheira do João Alberto que se ela conseguisse acalmá-lo, ela autorizaria os seguranças a saírem de cima dele? Com certeza, e esse foi, André, um dos elementos que influenciou, claro,
nesse pedido da polícia, a justiça, para decretar a prisão temporária dela. Se tinha essa dúvida inicial, se ela teria ou não essa autoridade, e esse vídeo, esse momento que mostra ela dizendo que eu posso soltar ou não posso, ou você acalma ele, é um dos elementos que consta, então, nesse pedido para prisão temporária dessa mulher, André. Era uma dúvida que se tinha, a polícia vai seguir investigando, claro, é uma prisão temporária, e aí isso tem uma diferença da prisão preventiva. A prisão temporária, no caso, é para ela ficar à disposição para prestar depoimento, evitar qualquer outro tipo de alteração no processo. Então, por isso, ela vai continuar sendo investigada, mesmo estando presa. A polícia ainda faz investigações, realiza oitivas, depoimentos dentro desse processo, porque além desses 3 que estão presos, a polícia quer saber ainda, André, qual o envolvimento e participação de outras pessoas que estavam no local do crime. Quer dizer, e ainda... um dos depoimentos que pode ser aguardado ainda para hoje é o do policial militar temporário, o Giovanni, que está preso e pode depor ainda hoje para a delegacia de homicídio. Então significa que outras pessoas também podem ser presas, é isso, Lucas? Podem ser presas ou responsabilizadas pelo homicídio, aí não talvez nessa ação direta, na participação direta, mas por algum tipo de relação, algum tipo de omissão. A gente lembra que tem um relato de testemunhas, de amigos e até mesmo as pessoas que gravaram e relatam pra gente que alguns clientes tentaram se aproximar, tentaram ajudar e foram impedidos por outros seguranças. A polícia quer saber quem são esses seguranças, por que eles impediram e também qual o grau de responsabilidade deles nesse resultado, né, na morte do João Alberto. Então, por isso, essa investigação persiste, né, vai continuar. A polícia até tem um prazo que se encerraria na sexta-feira para concluir, por ter pessoas presas, o prazo é menor, mas a polícia pode pedir, inclusive, uma prorrogação de prazos devido ao número de pessoas envolvidas. E a gente já chama junto aqui o Glauco Paza pelo seguinte: hoje de manhã eu ouvi a delegada, nós já tínhamos ouvido essa delegada lá de Nova Prata, daquilo que aconteceu da morte por espancamento também de um homem. Lá no dia 8 de novembro foi o espancamento. Pelo menos 40 pessoas participaram do espancamento e depois ele veio à morte cerca de 10 dias depois. A situação ela é muito semelhante, porque esta agora é a dificuldade da delegada lá de Nova Prata, um número muito maior de pessoas. Então tem pessoas que têm ligação direta com o espancamento, tem pessoas que têm ligação indireta, e é isso que eles estão fazendo um levantamento que é muito minucioso, porque o trabalho da polícia exige justamente isso, né? A identificação e a atuação de cada uma dessas pessoas, Glauco. Trabalho meticuloso. Agora, eu tenho uma dúvida, porque eu sou leigo no assunto, logicamente, eu acompanho, principalmente os colegas que sabem mais. É o caso do Lucas, que sabe muito mais de polícia. E eu queria fazer um questionamento para ele, que é o seguinte, quando ele foi preso, né, o policial, né, que estava a serviço desta empresa de segurança, teoricamente, disse que não falaria, é um direito constitucional. Neste caso agora, ele tem que falar, ele é representado junto com o seu advogado, ele tem que falar para a polícia. Como é que funciona do ponto de vista legal agora esse procedimento, Lucas? Glauco, eles podem se reservar durante o inquérito policial ao direito de permanecer em silêncio. O que aconteceu naquele dia, os dois foram presos em flagrante e eles foram acompanhados por um mesmo advogado que era, inclusive pelo que eu tenho de informação, um advogado que era representante também do Carrefour e fez o acompanhamento inicial com eles. Esse advogado, por orientação dele, eles preferiram ficar em silêncio no dia do flagrante. Ao longo do processo, no dia seguinte, esse policial, Giovanni, ele trocou a defesa. É o advogado David Leal, que a gente inclusive conversou com ele. Ele apresentou uma tese de que aconteceu um acidente e, por orientação desse novo advogado, ele vai prestar um depoimento na polícia. Mas, se ele quiser permanecer em silêncio, ele tem esse direito. O único local em que a pessoa é, de certa forma, obrigada, né? Na verdade, ela não pode ser obrigada, mas que ela tem que falar ou que o seu silêncio pode servir contra ela, sim, é em juízo. Ou seja, agora é a opção dele, falar ou não falar, mas por orientação do advogado, ele vai prestar um depoimento. É parte da estratégia, né, André? Tentar não falar ali no começo para pensar melhor até o que fazer. É o direito que tem, né? É o direito que ele tem. Agora, eu fico olhando o momento que a Adriana desce, né? E ela se depara com a cena. Um instinto normal, eu imagino, seria de desespero para terminar com uma briga. Para terminar, vamos ouvi-la.
Vamos ouvi-la, o que foi muito importante para a polícia na investigação. Escutem o que disse a Adriana. Não faz isso que eu vou te queimar na loja. Trabalha aí na loja. Não, mas isso aí não pode, gente. Não pode. Tu viu o que ele fez lá? Ele deu uma não, desgrama lá em mas cima. não pode. Ele deu numa mulher lá em cima, cara. Te liga. Claro, senão a gente não tem negócio com ele. Não, a gente não vai soltar, a gente vai ter lá de novo. E a gente com a senhora da escada também. Bom, aí, ó, para quem não acompanhou, tá aí a companheira, é Mirella, né? A companheira do João Alberto, Milena, perdão, descendo ali pela esteira rolante, e quando eles passam, os seguranças desesperadamente lá para a saída do supermercado, onde acontece toda a confusão. Bom, a gente não sabe o que de fato aconteceu, né? A gente não sabe o que aconteceu naquele momento que o João Alberto desferiu o soco. A gente não sabe se ele sofreu alguma ameaça, estou falando aqui em tese. Porque a grande preocupação de muitas das pessoas que são constrangidas dentro de supermercados, e essa história da salinha dentro desse supermercado, nós já falamos e vamos continuar falando hoje. Isto tem diversos casos ligados a outra unidade na Avenida Bento Gonçalves, mas sabe-se lá se ele não vê alguma ameaça de si para essa salinha? Não sei, estou aqui trazendo possibilidades. A chamada salinha do terror. Para quem não sabe, para quem não acompanhou, a gente vai explicar o que significa esta salinha do terror, que é um local onde muitas testemunhas foram à justiça e indenizadas por causa deste espaço. Espaço que, segundo as vítimas, eram constrangidas, apanhavam lá dentro, eram agredidas dentro desta salinha, eram acuados, tá? E pelas informações que se tem, poderia até ser aí perto do estacionamento, esta salinha mais próxima da saída. Mas, André... Oi, diga, Glauco. Não, me diz uma coisa, não é a sala da burrice? Não dá para se chamar assim também? Daria pra gente dizer tanta coisa, sabe? Pois é, uma empresa mundial com nome em várias partes do planeta, nunca ia imaginar que as vítimas tomariam providências, hein? E mesmo pessoas que, de repente, tiveram a oportunidade de furtar, de roubar alguma coisa lá dentro, você acha que não recorreriam, de repente, em nenhum caso? Por que fazer isso aí, né? Talvez até porque quem sabe não fosse dar em nada, não é, Lucas Abate? O Lucas ouviu uma testemunha. Atenção, 12:04. O Lucas ouviu uma testemunha, Glauco Paza e telespectadores, que em 2015, não é, Lucas? 2015, ele era menor de idade, foi com o primeiro salário de estagiário, junto com 2 amigos, até uma unidade do hipermercado aqui em Porto Alegre, usaram o Vale Alimentação para comprar chocolate e na saída, Lucas, o que aconteceu? André, a gente ouviu as 2 pessoas que foram vítimas dessas agressões. 2 jovens agora, adolescentes na época, faziam um estágio na Carris, receberam um cartão alimentação e eles falavam que sempre guardavam o cartão para o final do mês para comer melhor. Eles iam na praça de alimentação ali para comer melhor. E naquele dia, como tinha sobrado um pouquinho a mais do ticket, eles resolveram entrar no mercado e comprar o chocolate de sobremesa. Na saída, pagaram normalmente, saíram com nota fiscal, mas foram abordados por seguranças do Carrefour, que pediram para eles se identificarem e mostrarem a nota fiscal. Eles disseram que mostraram, mas mesmo assim foram levados para a salinha, um local escuro, segundo a vítima, e lá dentro, André, de costas, receberam algumas pauladas com um cacetete, com um relho. Eles não sabem ao certo porque era escuro, mas isso já tem decisão, inclusive da Justiça, e esses 2 jovens já ganharam indenização do Carrefour. Vejam só o que é importante, tem o que o Lucas diz. Isso não foi um depoimento para nós, isso não foi um depoimento para o vizinho, isso não foi, ouvi falar algo parecido. Não, isto é um caso que chegou até a Justiça e saiu decisão favorável à vítima. Ou seja, o hipermercado pagar um valor para esta vítima, relatando o que passou dentro desta sala. Não é verdade, Lucas? Então, e daqui a pouco nós vamos... Não é o único caso, André. Não é o único caso. Não é o único caso. E tem um caso que a gente vai contar também daqui a pouco,
que é o da Regina. A gente já até ouviu ela. E na decisão, e isso novamente eu falo, não sou eu, não é a Regina, não é o André, é a juíza que está dizendo no processo que, devido à grande quantidade de casos que já julgou referente ao Carrefour, determinou uma indenização maior do que o usual. Mas daqui a pouco a gente vai contar tudo isso em detalhes, André. E, inclusive, o que disse ali o rapaz do lado esquerdo aí, na época menor de idade, quando apanhou dentro desta salinha. Muito bem, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. 12h e 7 minutos agora, 34 graus a temperatura. Se preparem, porque a gente vai ter uma elevação na temperatura hoje. Pode chegar perto de 40 graus aqui em Porto Alegre e também no interior. E a virada do tempo que vai acontecer, pelo menos aqui na região metropolitana, a ideia é que aconteça a partir de amanhã de manhã, com risco de temporais. Isso vale para todo o estado, principalmente na fronteira com o Uruguai. Daqui a pouco falamos mais sobre isso, porque agora onde está quente, e muito quente, é no estádio Beira-Rio, Glauco Pazza. Ah, será que tá? Eu não sei se tá não, André. Aqui tá bom, eu não sei como é que tá lá no Beira-Rio. Vamos ver com o Jeremias. Lá dentro e fora de campo tá quente. Jeremias, não, nem derreteu, tá aí, ó. Tá bonito ainda. A maquiagem não derreteu também. Tá ótimo. Olha só, Jeremias... O cabelinho tá em pé, né? Tá em pé. Não, ele botou bastante laquinha, eu sei. Jeremias. Chega, né, Jeremias? Chega, Jeremias. Olha só, a gente tá acostumado... Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. A gente tá acostumado a ouvir falar da tal de gangorra da dupla Grenal, né? E atualmente está acontecendo, né? O Grêmio tá mais em cima, o Inter tá mais embaixo. Agora, gangorra de goleiro é a primeira vez que eu ouço falar. Sabe por quê? Porque de um lado tem crítica e de outro lado tem aplausos. Dá uma olhada na reportagem. De um lado, do outro. Os goleiros da dupla Grenal viraram assunto nesta Semana Libertadores. Vanderlei fez um milagre contra o Corinthians. Mas não só isso. Ele é o segundo goleiro brasileiro com mais defesas na competição continental até aqui. Sabe que se a gente não tomar gols, a nossa chance de vencer é muito maior, mas eu acho que o mais importante que tudo é vencer, né? Domingo não tomou gol, mas não ganhou. Os atacantes que acertem o pé contra o Guarani quinta-feira. No lado colorado, Marcelo Lomba sempre foi uma afirmação. Mas nessa fase ruim, nem ele vem escapando das críticas. Hoje será titular, até porque os demais 3 goleiros profissionais estão com coronavírus. Se der ruim pro Lomba, quem assume a bronca é o guri Emerson Júnior, da base. Mas sobre o goleiro titular, será que ele pode perder essa condição? Em relação à troca de jogadores, isso é uma coisa que vai ser tratada internamente entre a comissão técnica e todo mundo falha. Ser goleiro é um negócio meio solitário. Esse campo todo pela frente, você aqui isolado. Dizem que onde o goleiro joga, nem a grama cresce. Eu mesmo tentei ser goleiro, parei aos 14 anos. Tem que amar, viu? E também fazer o impossível às vezes. Tipo o que o Lomba e o Vanderlei já fizeram nesta temporada. Lembra desse lance? Eu acabei de vir do vestiário ali, o presidente, algumas pessoas falando que talvez nunca viram uma defesa aqui no Beira-Rio tão bonita e eu tô nessa adrenalina ainda. Ou que tal esse lance aqui? É que na realidade toda defesa pra gente é difícil, né? Mas ela foi uma bola, até pelas dificuldades que eu digo, porque ela foi pra linha de fundo, o Fábio Santos cruzou muito rápido, né? E o Fagner pegou de primeira. E tinha até alguns jogadores nossos na frente ali, então eu tive que reagir bem rápido. Um já foi contestado e hoje vive boa fase. O outro já foi aclamado e hoje vive dias difíceis. E agora, o que será que a Semana Libertadores reserva para os goleiros da dupla Grenal? Só lembrando que tem goleiro reserva do Inter com Covid, outro se recuperando, então por isso só o moleque Emerson Júnior no banco de reservas. Jeremias, Lomba, você acha que traz segurança nesse momento ou não? Não, segurança não, né, Glauco? Segurança não, ele tem sido contestado e com razão, tá? Eu não sei o tom da contestação, as redes sociais às vezes ela passa um pouco do tom, né, Glauco? Mas ele não tem jogado bem. Só que o ponto é, quem tem jogado bem no Inter? Então assim, quando todo mundo tá jogando abaixo do que pode, o problema não é o cara, é o coletivo, né? Não é o individual, é o coletivo, Glauco. Não te parece? Verdade, é verdade. Concordo totalmente. E olha, Jeremias, daqui a pouco a gente volta com mais futebol, com mais Inter e Boca. Eu vou tomar uma água, que não tá muito quente, tá bem legal até.
André, passo a bola pra ti, tá? O Jeremias, fica aí. Aguarda só um pouquinho, tá? O Glauco, tu fica aí também porque tu não tem descanso. Vai tomando a tua aguinha porque tu já vai falar comigo, na verdade, porque tem uma história de uma patricinha do contrabando de cigarros. Agora fala comigo, Glauco Paza, que história é essa? Inclusive um carro de luxo. Olha, que carro. Bom gosto tem. É verdade, né? Eu vou te contar, olha só, André, uma mulher de 29 anos, moradora de um condomínio fechado de Gravataí, está entre as pessoas investigadas em uma grande operação da Polícia Federal contra contrabando de cigarro. A gente está tão acostumado a ver e a falar aqui, né? Na casa dela foram apreendidos um carro de luxo, esse Jaguar aí vai facilmente acima dos 200. Alô? E joias. Oi, Glauco, repete um pouquinho, porque eu acho que tu desse uma pancada aí no teu microfone. Será? Volta aí a fita e repete aí um pouquinho, por favor. É o calor, viu só? Mas que o olho do Jeremias, mas vamos lá. O carro que vai além de 250 mil, mais dinheiro, joias, tudo foi apreendido na casa desta mulher que está sendo investigada. Ela tinha uma vida bem prazerosa, digamos assim, desfrutava bem, tá? Segundo a polícia. Nas redes sociais ostentava viagens e uma vida bem glamurosa. São 3 grupos contrabandistas envolvidos na investigação. Foram flagrados 9 carregamentos que resultaram na prisão de 24 pessoas e na apreensão de aproximadamente 8 milhões de reais em maços de cigarro. Tá bom? Para quem está chegando agora, 12h e 13 minutos, o Glauco nos conta a história de uma mulher que está sendo investigada, uma jovem, 29 anos, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. Na casa dela, aqui na região metropolitana, essa quantidade toda de dinheiro, ela vai ser investigada por contrabando, não é, de cigarros do Paraguai. E aí, então, o carro que foi apreendido na casa dela, um Jaguar e uma quantidade grande em dinheiro também, não é mesmo, Glauco? É um mecanismo isso. Olha só os bens que só essa mulher aí, a polícia flagrou com ela, né? Agora imagina o que movimenta essa máquina. Lembrando que a grande maioria vem do Paraguai, né? Tem o risco ali normal do cigarro e tem o risco extra, que são cigarros feitos em fundos de oficina, em fundos de quintais, quer dizer, não tem controle algum e movimenta uma rede ilegal aí. André. Nesse caso aí, e certamente a polícia vai investigar. Tem diversos problemas. Primeiro, né? Quer dizer, não nessa ordem. Falasse muito bem a questão da saúde, cigarro já é um problema. Um cigarro sem qualquer tipo de controle, imagina a situação. Segundo, em muitos casos, ou o cigarro vem do Paraguai, em alguns casos, eles são falsificados aqui. Quer dizer, falsificado do Paraguai, né? Então, tu imagina... E aqui no Brasil já foi descoberto, até aqui no Rio Grande do Sul, um laboratório que produzia a falsificação, né, desses cigarros contrabandeados. E a questão de evasão de divisas, né, que também é um crime. E nesse caso aí a gente vê que, olha, movimenta dinheiro, Glauco. Crime financeiro, crime contra a saúde, lavagem de dinheiro, isso é muito importante, né, André? Porque o dinheiro chega ilegal e adquirindo esses bens ele fica lavado, pelo menos na teoria. Então são imóveis, carros, geralmente não é carro qualquer, né? Não é o carro do Glauco, o carro do André lá, não é, tipo esse aí, Jaguar. Acima de 200 mil os carros que eles compram e vários outros bens, outros patrimônios que estão na mão dessas organizações. Agora é importante, ela está sendo investigada, há muitos indícios, tanto é que a Polícia Federal, né, fez essa apreensão toda, mas passa por esse processo aí de investigação. Agora, que tinha uma vida de luxo, tinha, mas e tem que saber também, né, Glauco, será que ela agia sozinha? Geralmente não tem como agir sozinho, né? Não, é impossível. Como eu disse, é um mecanismo, é a rede, é a máquina, a estrutura toda que depende, uma parte depende da outra, né? Agora, me parece que nesse caso aí, vai muito naquilo que a gente sempre fala, que é desorganizar a parte financeira, né, desta quadrilha. Sim. E a partir daí você vai localizando o resto dos integrantes. Lucas Abate já está na escuta. Lucas, me faz um sinal, eu vejo pelo retorno interno aqui, já está me escutando. O Lucas Abate vai entrar com a gente nessa história para saber. O Lucas é uma revelação do jornalismo aqui no Rio Grande do Sul. É uma pessoa que a gente admira muito e é um cara que ele tem muita informação e sempre tem algo a contribuir, inclusive com relação a apreensão que teve aqui na região metropolitana em Gravataí. Lucas, o que tu pode acrescentar para a gente a respeito desse caso e pelo próprio tipo de crime, né? Evasão de divisas é um crime contra a saúde pública também.
Até esse ponto, André, que o Glauco estava comentando da questão do dinheiro, do braço financeiro desses grupos, porque até um tempo atrás as ações das polícias, principalmente polícia rodoviária, que pegava muita carga de cigarro, Polícia Federal, muitas vezes buscava a apreensão dessas cargas, fazia umas grandes apreensões de carga de cigarro, de produtos contrabandeados, e agora, nos últimos tempos, e até recentemente teve aquela operação da Polícia Federal contra um grupo aqui do Rio Grande do Sul de tráfico de drogas, mas a Polícia Federal foca o trabalho na questão da lavagem de dinheiro. Eles perceberam que essas apreensões de carga, rapidamente o grupo com dinheiro conseguia trazer uma outra carga e já conseguia resolver esse prejuízo. Muito e agora essas ações são importantes, que eles tiram todo o braço financeiro, tira dinheiro, sufoca esses grupos criminosos. Muito bem, obrigado, Lucas Abate, meio de 17 minutos. A gente volta a falar de esporte. Para quem está chegando agora, bem-vindo aqui ao SBT Rio Grande. Nós temos, hoje é o dia, né? Afinal de contas, um grande dia, dia de Libertadores. E importante aqui para o Rio Grande do Sul. Vai que a bola é tua. Afinal de contas, Glauco, não é só um jogo, né, André? É um jogão. E com uma série, né, Glauco, de situações que a gente está vivendo, não só do Inter, o Inter em meio à pandemia, a questão de técnico, a questão do próprio D'Alessandro, né, que todo mundo... E toda a questão política. Na quinta-feira tem uma fase da eleição para presidente do Inter. Tudo isso faz parte, né, do conjunto da obra dessa semana, que é totalmente atípica para o Internacional, né? Inter e Boca encardida, quer dizer, Inter e Boca Juniors. Ô Jeremias, me dá alguma coisa em relação à possibilidade de time. A gente tem o Patrick se recuperando de um edema, né? Tem a questão de jogadores que estão suspensos, o Cuesta, por exemplo, na zaga, o Heitor pode ser o lateral direito, porque o Rudinei também tá suspenso. Você tem uma ideia de time ou não? Sim, aí que tá, Glauco. Muita gente pedindo pro Inter, eu não vou nem dizer o Abel, porque o Abel não tá, né? Mas enfim, muita gente dizendo pro Inter mexer no time, mudar no time. Haverão mudanças, mas por conta de tudo isso, por conta das suspensões, por conta de algumas baixas. Então o Heitor vai começar o jogo, tem mudança na zaga, o Cuesta está sendo muito criticado, ele não vai jogar porque ele está suspenso, e aí entra o Moledo ao lado do Zé Gabriel. Na esquerda vai jogar o Wendel porque o Moisés segue fora. O meio campo do Rodrigo Dourado, Lindoso, Edenilson. Existe uma dúvida se o Patrick volta, tu antecipou aí, ele está se recuperando de uma lesão. Se ele não jogar, o Yuri Alberto pode jogar, junto com o Maurício, e mais à frente o Thiago Galhardo. É um Inter procurando alguma coisa diferente. Deixa eu te perguntar fazer, uma coisa, sabe? Jeremias. Deixa eu te perguntar aqui. Diga. Eu não vou para o jogo, não vou jogar. Eu estou de salida, quero jogar. Calma, Dali, calma. O Dali vai ficar no banco. Em princípio, ele fica no banco. Bom. Até porque, vamos combinar, né, Glauco? O cara chegou e disse que vai sair no final do ano. Até que ponto dá para contar com o D'Alessandro nesse momento? Para começar um jogo? É claro que é contra o Boca, o maior rival dele na Argentina. Mas o D'Alessandro é velho, é que nem o Glauco, é velho, mas ainda sai alguma coisa. Vamos ver o que o D'Alessandro falou, até porque tem um confronto aí com o Boca, que é rival histórico do D'Alessandro lá na infância também. Tem o Tevez do outro lado, o D'Alessandro que sempre jogou pelo River lá na Argentina, né? Vamos ver o que ele falou. Eu, pelo menos, achei que era o melhor anunciar quanto antes. Para mim, ia ficar muito pior anunciar depois do primeiro jogo com Boca. E iria ser pior depois do segundo jogo. Sim? Independe do resultado. Tá aí, falando sobre a saída dele, logicamente, o anúncio, Glauco, né? Glauco, o Jeremias com o telefone na mão vem bomba. O que vem aí, hein, Jeremias? Não, eu tava confirmando, né? Tentando buscar informação sobre essa situação do D'Alessandro. Ao que tudo indica, ele vai começar no banco, sim. Ao que tudo indica, ele começa no banco. Deixa eu ouvir aqui, ó. Tem o Abel Braga, quer dizer, o nosso técnico tá aqui. Mônica, o que é, Mônica? Momento o quê? É bom ter um técnico na beira do campo. Olha que falta faz o Abel. Era sobre a sonora do D'Alessandro, né? O momento dele, o momento do ano e a saída, logicamente, que foi anunciada agora. E por que o D'Alessandro não fica até o final do contrato, da temporada? É uma questão aí que muita gente tenta responder, mas está difícil. Agora, o Boca, Jeremias, a gente estava falando desses 6 títulos, é um adversário tradicional. Não vem lá tão bem assim.
lá na Liga Argentina, né? Os argentinos estão fazendo uma Copa, né, de transição para um ano que eles esperam começar de novo depois da paralisação. E o Boca vem de 2 derrotas. O treinador do Boca é o mesmo treinador que ganhou a Libertadores de 2007 em um estádio pertinho daqui, viu, Glauco? Em 2007 o Boca teve aqui, ganhou um título contra o Grêmio, né? Miguel Ángel Russo era o treinador. É um time que tem muitos jogadores com experiência de seleção, né? O Tevez puxa a fila, mas tem vários. Mas é um time que não vem num bom momento. Mas é o Boca Juniors. Tá bom, então. Vai descansar um pouquinho. Ó, Jeremias, vai. Quer uma água? Quer uma água? Tá te provocando aí. Tchau, Jeremias. Eu vou pegar água. Deixa aqui do lado que eu vou pegar, tá? Deixa aí do lado que eu vou pegar. Tá, beleza. Tá? Alcança a água aqui pra ele. Aqui, pra cá. Não, outro aí, pô. Não entendeu a nossa brincadeira. Tá, até já. Obrigado, Glauco. 12:22. Agora tem um recado pra vocês da FAB, né? É um recado da EVT Assessoria, né, Fabi? Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. Muito bem, obrigado, Fabi. Gente, olha só, preste atenção aqui comigo, tá? Tentem imaginar uma salinha, tá? Num hipermercado ou num escritório que você trabalha, onde pessoas que levantassem qualquer suspeita, qualquer desconfiança, fossem levadas até esta salinha para serem coagidas e até agredidas. A nossa equipe apurou e descobriu que o local existe. No Carrefour, onde João Alberto, a rede de supermercados, de hipermercado, onde o João Alberto foi espancado até a morte. Em exclusivo, na tela. Esses 2 amigos conheceram de perto a salinha quando ainda eram adolescentes, em 2015. Eu me lembro que era uma baita de uma porta vermelha e escura. E aí tinha até como eu vou explicar? Uma mesinha, assim, que quando foram que eles largaram as nossas mercadorias em cima. Lá dentro, uma sessão de espancamento, que deixou marcas por todo o corpo. Deram nas minhas costas, com alguma coisa assim parecida. Me deram um soco nos lados, nas costas, no rosto, assim, porque eu cheguei a virar para ver, e eram muitos deles. Victor lembra que era dia de comemoração. Eles recém haviam recebido o cartão alimentação do estágio que faziam na Carris. E como eu tava com uma sacolinha pequena, que tinha 2 bis, assim, e daí eles falaram, se vocês não pegaram nada, então vocês nos acompanhem. E a gente foi tranquilo. A gente chegou na sala, eu fui agredido, mas eu não fui agredido igual o Vini. O Vini, eles bateram, deram um soco na costela dele, deram um tapa na cara, bateram a fundo nas costas. Os amigos processaram o Carrefour e ganharam direito à indenização em 2017, no valor de 13 mil para Vinícius e 8 mil para Vitor. A decisão do Tribunal de Justiça cita inclusive o termo salinha. Mas esse não foi o único processo que o supermercado perdeu. Em 2018, Regina chegou a ficar seminua na sala. Tudo por atender o celular. Ela já ganhou em primeiro grau uma indenização de 35 mil, mas o mercado recorreu. Eles deduziram que eu tinha furtado algo dentro do Carrefour, algum produto que nem eles sabiam dizer o que era. Acabou acostumando de tu entrar dentro do mercado para fazer compras, de tu entrar dentro de uma loja e pelo fato da tua cor da pele tu tá sendo seguido, tu tá sendo perseguido. Em uma outra decisão mais antiga, a unidade de Caxias do Sul foi alvo de processo. Neste trecho, a denúncia é que o cliente foi algemado, arrastado e espancado. A gente chegou ao final da reportagem, ou ainda tem
temos ainda chegamos ao final. Bom, deixa eu chamar o Lucas Abate, porque vejam, né, o que a gente sempre fala. O Lucas está aí? Lucas, não foi o fulano que falou, a gente ouviu, alguém comentou, isso está documentado. Agora, o que diz a rede Carrefour a respeito destes casos, né, que inclusive chegaram casos à decisão judicial, hein, Lucas? André, o Carrefour nos enviou uma nota dizendo que repudia todo e qualquer ato de violência, intolerância, discriminação. Segundo o Carrefour, todos os funcionários, prestadores de serviços, empresas de segurança passam por um rigoroso treinamento. Qualquer atuação em desacordo com os padrões estabelecidos são rigorosamente investigados e punidos. E a empresa disse também que vai reforçar os treinamentos para que episódios como estes não se repitam. E também disse que vai, isso aí, André, que vai reforçar a partir desses episódios e também da morte do João Alberto. Inclusive, Glauco, há um movimento, uma iniciativa da Defensoria Pública aqui no estado, não é? Justamente para que o próprio Carrefour crie condições de estimular dentro dos hipermercados o combate, né, à discriminação. E o Lucas também tem informações mais detalhadas a respeito dessa ação, que é um valor que envolve cerca de 200 milhões de reais, inclusive, não é mesmo, Lucas? E é bom a gente reforçar, André, antes de falar do valor, que isso é um pedido, tá? A Defensoria Pública ingressou com uma ação contra o Carrefour pedindo danos morais coletivos no valor de 200 milhões de reais. Isso tudo, claro, vai ser analisado ainda pela Justiça, vai ter um longo processo e não se tem uma garantia que vai ou não ser esse valor. Caso tenha uma condenação lá no final, o Carrefour tenha que pagar algum valor, esse valor não vai ser destinado a ninguém, a nenhum cliente especificamente, mas sim para órgãos de controle do direito do consumidor, inclusive para a própria combate ao racismo. A própria delegacia que vai ser inaugurada agora em dezembro, aqui no Rio Grande do Sul, contra a intolerância. Nesse pedido inclui, né, inclusive investimentos para equipar essa delegacia, que eu acho que agora é dia 10 de dezembro, né, Lucas? Essa delegacia de intolerância foi anunciada no dia mesmo, no dia seguinte, à morte do João Alberto. Agora, a data exata da inauguração, início de dezembro. Não tem informação agora, André, mas vai ser logo início de dezembro. Era algo que já estava sendo planejado pelo governo e, a partir desse caso, foi acelerado, né? Foi antecipada a inauguração dessa delegacia. Nesse mesmo pedido, André, aí num caráter cautelar, mais rápido, a Defensoria Pública pediu o fechamento temporário do Carrefour, da unidade da Plínio Brasil Milano, onde aconteceu tudo, por um período de 5 dias, isso para evitar qualquer tipo de problema, de transtorno, de protestos. Mas, como eu disse, né, é um pedido ainda e depende de uma ação judicial. Ao mesmo tempo, André, que a Defensoria Pública faz esse pedido, o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul está abrindo também 2 inquéritos civis para investigar uma responsabilidade também coletiva, bem parecido com o que a Defensoria Pública está fazendo, e também um segundo processo que seria mais voltado a essa questão de igualdade, discriminação, para apurar de uma maneira geral, não sobre o caso João Alberto, mas para apurar tudo isso, como o Carrefour lida com essas questões de direito, de discriminação, de intolerância. Lucas e André, sabe o que eu estava pensando aqui sobre esses valores? 13 mil reais e 8 mil reais, indenizações, né? Desses 2 personagens da reportagem aí. Isso não é nada. Isso não é nada. Sabe por quê? Porque eles nunca mais vão entrar num supermercado, num local público de compras, sem ter aquela sensação. Isso é um negócio que não vai sair da cabeça nunca mais. Então não tem dinheiro que pague. 13 mil podia ser alguma coisa lá em 2000, quando eles ganharam essa indenização, sei lá quando foi. Mas não interessa o valor. O que interessa é a tranquilidade de você poder entrar no local e saber que você não é culpado nem pré-acusado de nada. Isso é uma coisa que ninguém paga. Agora, é interessante o que pede a Defensoria Pública, Lucas, porque nesse pedido que está sendo feito agora, inclusive, são diversas ações, não só treinamento, mas ações como, por exemplo, a colocação de cartazes dentro dos hipermercados, né, e explicando, deixando bem claro
chamando a atenção para o crime, né? A intolerância, o crime racial, enfim. Então, são diversas maneiras de se ir em combate ao crime, porque o que aconteceu com esse rapaz, ele recebeu uma indenização, mas o processo ficou aí, né? Não que não fosse, não é com relação, eu me falo ao valor financeiro, quer dizer, é importante que tenha algo mais, né? Não só tu pagar, mas tu ter uma penalização de comportamento, de iniciativa, de conscientização de quem cometeu, inclusive, esse crime, enfim, né? Então isso é bastante importante, lembrando que casos que aconteceram em outras unidades aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Agora, meio-dia e 31 minutos, meio-dia e 32, 34 graus a temperatura neste momento. O nosso assunto agora é eleições. Eleições 2020, sobre o segundo turno das eleições municipais em Canoas, o SBT Rio Grande dá voz aos candidatos para levar até a sua casa as propostas de melhoria para a importante cidade que é para nós aqui em Canoas, na região metropolitana. Por isso, nós vamos agora conversar com o candidato Jairo Jorge, do Partido Social Democrático. Eu já coloquei aqui, candidato, 10 minutos que nós vamos ter para conversar. Participa comigo o colega Glauco Paza. O senhor me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos que nos acompanham, especialmente os canoenses. Muito bem, o Lucas Abate, nosso colega também, se possível, vai participar desta conversa. Comecei aqui a contar os 10 minutos. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós um pouco mais detalhadamente, candidato, com relação à sua proposta de tentar resolver a questão econômica de Canoas. E eu falo isso por causa da pandemia. A pandemia vai aí atravessar o início do ano. O senhor fala em gerar empregos e atrair empresas. Eu quero saber como o senhor vai processar isso em meio à situação que nós vivemos agora. Veja, André, quando eu estava como prefeito, entre 2009 e 2016, nós conseguimos triplicar a arrecadação. E conseguimos especialmente aumentar o ICMS de 180 para 600 milhões. Como é que nós fizemos isso? Trazendo mais de 19 mil empresas para a cidade. Então, nós precisamos fazer esse trabalho. Não só atrair novas empresas, nós temos o Parque Canoas de Inovação, começou na minha gestão, e que já tem algumas empresas instaladas, foram selecionadas ainda no meu governo. Nós temos áreas que podem ser utilizadas para atrair empresas, mas nós precisamos também fortalecer as empresas que já estão em Canoas. O senhor falou 19 mil empresas? Juro zero. O senhor falou 19 mil empresas, isso? Foram 19 mil novas empresas entre 2009 até 2016. Sim. Nós estamos propondo um projeto chamado Juro Zero, que é capital de giro para as pequenas e microempresas, MEI, para que essas empresas não quebrem, né? E elas devolvem depois de 6 meses, 8 meses, sem juro algum. Esse projeto existe em Santa Catarina, com muito êxito, nós vamos implantar. E desburocratizar, né, André, que é muito importante. E o fundo para conseguir liberar esses recursos para as empresas, candidato, vem da onde? Se existe esse dinheiro, vem da prefeitura isso? Existe sim, a prefeitura tem um orçamento aí de quase 2 bilhões, o que nós vamos ter que fazer, por exemplo, eu reduzir de 7 secretarias MEI para 4. Não tem sentido ter 7 secretarias MEI hoje, a gente pode fazer isso com 3, eu vou reduzir 4 dessas secretarias. Isso é já redução de despesas, vou fazer uma redução de custeio inteligente, vou reorganizar a prefeitura, vou diminuir um nível hierárquico, hoje são 4, vou deixar com 3. Tudo isso são economias que nós faremos, se for a vontade de Deus dos canoenses, eu for eleito nesse domingo e assumir a partir de 1º de janeiro. Nós vamos investir em torno de R$1 milhão, significa em torno de 12 milhões, que é possível com um orçamento, veja, de 2 bilhões, o orçamento de Canoas quase 2 bilhões. Então é preciso fazer o tema de casa, porque nós estamos falando de microcrédito. 2 mil, 3 mil, 5 mil, que faz toda a diferença para uma empresa ficar aberta ou fechar. Vamos manter o comércio aberto também. Veja, todos os estudos, tem duas grandes universidades americanas, Stanford e Northwest, fizeram um estudo com 98 milhões de americanos nas 10 maiores cidades. Eles apontam que o caminho é regular o fluxo e não fechar. Então, nós temos que nos amparar pela ciência, pelo conhecimento, é isso que nós faremos. Então, manter o comércio aberto,
ampliando horários, inclusive, impedindo, né, que a gente tenha verdadeiros covidários, como nós tivemos nesse período, infelizmente, nesse ano, né? É o que se transformou, por exemplo, dos hipermercados. Então, é essa capacidade de ação, sem fechar o comércio, mas com, claro, todos os cuidados sanitários que são fundamentais, né? A máscara, o gel. Sim, temos 6h40 ainda de entrevista. Glauco Paz. Candidato, a gente não aguenta mais ouvir reclamação do transporte coletivo. O que o senhor vai fazer se for eleito e, inclusive, em relação a investimentos a outros modais? Nós vamos fazer a licitação do transporte coletivo. Eu, quando assumi lá em 2009, infelizmente, um dia depois que eu fui eleito, foi assinado um contrato para 10 anos. Isso atrapalhou, deveria ter ocorrido em 2018. O atual prefeito tentou 2 vezes, em 2018 e 2019, dar 10 anos. Não conseguiu, mas levou 5. Então, a licitação acontecerá até outubro de 2023. Eu farei, a minha proposta é fazer o plano de mobilidade o ano que vem, 2021. 2022, um ano antes, fazer a licitação e ter 4 empresas, uma por quadrante. Veja, todas as nossas linhas são centro-bairro, bairro-centro. Vamos fazer integração tarifária, para isso é possível construir um consórcio para fazer essa questão tarifária, mas vamos ter 4. Porto Alegre tem 12 empresas. Queria lembrar que tem 4 consórcios em Porto Alegre. Além disso, Pelotas, que é do tamanho de Canoas, tem 6 empresas. E tem o dobro de ônibus que em Canoas e a passagem é 60 centavos mais barata. Lá é R$4 e aqui em Canoas é R$4,60. Aliás, está mais caro que Porto Alegre, está R$4,55. Pela primeira vez na história, a tarifa em Canoas é mais cara que Porto Alegre. Na minha época era mais de 40 centavos a diferença entre o transporte coletivo de Canoas com Porto Alegre. Então vamos fazer a licitação sim, e é claro que nós vamos trabalhar com ciclovias, muito importante, um projeto, tem um plano cicloviário, fomos a segunda cidade do Rio Grande do Sul a fazer isso, e vamos também fazer o projeto do aeromóvel com parceria público-privada, sem nenhum dinheiro público, só dinheiro privado. Os chineses estavam interessados no projeto e vamos fazer acontecer. O aeromóvel, inclusive, já tinha recursos, não tinha para aeromóvel? Sim, o atual prefeito, ele cancelou o projeto. Veja, quando ele era deputado, ele apoiou a iniciativa. Depois ele passou a ser candidato, mudou de opinião. Só que isso deu um prejuízo de R$100 milhões à cidade. Mas isso é recurso próprio? Era um recurso do empréstimo feito, que ele anulou esse empréstimo e usou isso para fazer asfalto, cobertura asfáltica, ou seja, né, recapeamento. Ele gastou já em torno de 90 milhões para fazer um pouco mais de 80 quilômetros de recapeamento, colocando asfalto novo em cima, né, de asfalto bom. O que é um erro, na minha opinião, porque o empréstimo do aeromóvel seria pago pela concessionária. Quem ganhasse a concessão pagaria o empréstimo, Canoas não pagaria nada. Agora, esse empréstimo que ele fez substituiu esses 270 milhões por empréstimo, nós vamos pagar aí quase 500 milhões de valores. Este valor tem que ser pago pelo município, né? Mas eu vou retomar, sim, esse projeto, se for a vontade dos canoenses, retomar o projeto do aeromóvel. E a diminuição da passagem? E a diminuição da passagem também, então, prefeito? Bom, eu vou fazer, né, em primeiro lugar, a passagem eu nunca fui populista, passagem sempre em cima de cálculo técnico, né? Eu não aumentei nem diminuí da minha cabeça, né? E eu sempre busquei o cálculo e a equipe técnica que fez isso. Vou retomar isso sim, a segunda passagem gratuita. Eu quero dizer aos canoenses que, né, se tudo correr, né, como desejamos no domingo, dia 29, o primeiro decreto que eu editarei seria a volta da segunda passagem gratuita no transporte. O atual prefeito retirou isso, está cobrando essa segunda passagem e reduziu o período. Eu vou voltar a ser como era, que era gratuita e com 1h30, para que as pessoas possam usar o segundo ônibus. Chega no centro, vai para um outro bairro, ela tem 1h30 para usar a segunda tarifa, o segundo trecho, com tarifa zero, ou seja, não pagar nada. Farei isso porque eu entendo que isso é necessário, isso está na origem da licitação e, portanto, foi desvirtuada pela atual gestão. Temos ainda 2 minutos e 50, Glauco. Questão da saúde. Canoas está ao lado de Porto Alegre, mas é um polo. Se viu na pandemia, tanta gente procurando atendimento. 8 mil na fila, O que dá para fazer? Né? Muita gente. O que dá para fazer, candidato? Veja, se nós queremos enfrentar de fato a pandemia, a prioridade tem que ser a saúde. O atual prefeito das 5 UPAs, ele fechou 3. Eu vou reabrir a UPA do Idoso na Rio Branco, a UPA da Niterói e a UPA da Matias. Vou garantir também medicamento. Hoje está faltando mais da metade dos medicamentos nas farmácias da prefeitura. Vou garantir os 103 medicamentos que a determina. Vamos também fazer mutirão de cirurgias. Tem 15 mil pessoas aguardando. Vamos fazer também um mutirão de consultas especializadas e vamos também fazer um mutirão de exames. Hoje tem 7 mil mulheres aguardando uma mamografia. Então é necessário dar ênfase, né?
No questão da Covid, vamos fazer teste em massa. Infelizmente não foi feito aqui, pelo comparado aí com as maiores cidades. Por exemplo, Caxias fez muito mais testes, quase o dobro de testes do que Canoas, e tem metade dos óbitos que Canoas. Isso mostrou que eles seguiram o caminho, né, correto. Canoas, um estudo da Universidade Federal de Pelotas, era a cidade com mais número de infectados, que teve, né, um desempenho nesse ponto que deixou a desejar. Vamos trabalhar forte para recuperar, fazer teste massa e rastreamento de contato, que é essencial. Eu penso que esse é o caminho para enfrentar uma eventual segunda onda. E não fechar o comércio, que eu penso que também é uma questão que tem que ser trabalhada nessa nova estratégia que a ciência está colocando para enfrentar a Covid-19. Nós temos pouco mais de um minuto, candidato. Eu acho que a gente poderia encerrar além com a sua despedida, mas falando um pouco da ajuda às pessoas aí que perderam o emprego em meio à pandemia, né? Sim, nós vamos fazer, né, o auxílio emergencial municipal. Quero dizer que nós, né, apoiamos o auxílio emergencial, distribuição de cestas básicas, tudo isso. Que não pode ter a politicagem como estava acontecendo agora. A Justiça aplicou uma multa aí de R$350 mil ao prefeito, porque estava usando cargos em comissão, levando cestas básicas na casa das pessoas em troca de voto. Isso não pode acontecer. Vai ter um auxílio municipal, Sim, eu vou criar um auxílio municipal. De quanto? Né, municipal, no valor de R$200, com cartão alimentação. Vamos fazer também um dia de trabalho comunitário, não é só dar o dinheiro, vai ter trabalho um dia e vai ter um dia de curso. E vamos fazer os feirões de emprego. Eu quero deixar aqui uma mensagem final, pedir aos canoenses um voto de confiança. O senhor já me deram em 2008, me deram em 2012, peço novamente para liderar a cidade, para fazer Canoas voar novamente. Eu peço a ti, tá? Vamos trabalhar com honestidade. Eu não ataco pessoas, eu ataco problemas. Fiz uma campanha limpa e propositiva e por isso eu te peço que nesse domingo vota 5-5, vota nas 55 propostas para fazer Canoas voar novamente. É esse o pedido que eu te faço de coração, porque esse momento exige liderança acima de tudo. Um bom domingo de eleições para o senhor. Um abraço, obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Jário Jorge. Até logo, obrigado. Muito bem, 12h43. Gente, olha só, um recado muito importante para todos. O Hospital Psiquiátrico São Pedro, o HPSP, que tem mais de 100 leitos e é fundamental ao atendimento psiquiátrico aqui no estado, com atendimento a cerca aí de 88 municípios, vem sendo gradativamente enfraquecido. Mesmo com uma fila de centenas de pacientes aguardando por leito psiquiátrico aqui no estado, o que é agravado pelo impacto psíquico, né, da pandemia da Covid-19, algumas unidades especializadas do Hospital Psiquiátrico estão sendo fechadas. O hospital é referência no atendimento psiquiátrico aqui no estado e vem sofrendo com más condições, falta de profissionais e prejuízo ao processo de ensino e formação. A população não pode sofrer com a ameaça de mais perdas em uma área tão importante neste momento. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E atenção, olha só para esse flagrante aqui, ó. Flagrante da criminalidade em plena luz do dia, né? Meio-dia, dia de sol, calor. Glauco Paz, o que aconteceu, meu Deus do céu? Bom, isso foi no final de semana. Escutem. Olha aí, tiro. Meu Deus do céu. Porto Alegre isso, gente. Sim, não é o Faroeste, André. É Porto Alegre. E outra, Zona Nobre de Porto Alegre, bem pertinho da Encol. É aquela praça ali muito frequentada, num bairro de alto nível econômico aqui em Porto Alegre. Isso aconteceu ao meio-dia do último sábado. As imagens agora a gente teve acesso. Você vê que esses dois criminosos chegam. Segundo a polícia, eles chegaram num carro branco e aí foram até este carro de luxo que estava estacionado e tentaram assaltar o motorista, ou a motorista, que, no entanto, saiu. Deixou os criminosos ali, eles dispararam esse tiro que a gente ouviu aí e a polícia não sabe exatamente se esse carro é blindado, até pela atitude do motorista, né, ou da motorista, supõe-se que ele é blindado. Mas olha o perigo. Meu Deus. Num local de grande movimento. Final de semana, aquela praça enche, André. E olha, posso te dizer, não é caso isolado. O pessoal ali tá apavorado. Agora, pela batida do barulho do vidro, Glauco, dá a sensação, sim, que ele é blindado. Aí, ó. Ó. Viu só? Olha, o outro até chegou a tomar um susto ali atrás, viu? Que coisa, rapaz. Isso aí, olha aí. Gente, eu repito, isso foi ao meio-dia, foi no final de semana agora. Sábado. Sábado, meio-dia,
aqui em Porto Alegre. Agora, é aquela situação, Glauco, tu vê como a gente, às vezes, para até para o próprio telefone celular, para não dirigir falando, obviamente, não se deve, não pode, para o carro, para pegar o telefone para falar. E também é um momento de distração. Então, vejam que a gente tem que ficar atento a todo instante. Quem imagina um sábado ao meio-dia, né? Ao meio-dia, Zona Nobre de Porto Alegre, né? Que é um momento, principalmente por ser de dia, né? À noite a gente sabe que tem algumas ruas aí escuras que sempre é um perigo bastante grande. E claras também. E claras também, exatamente. Quer dizer, não se tem mais nem hora, Só que nem chama local, atenção nem também, turno. que chama atenção, André, é que a imagem aí não está completa, logicamente, mas tem gente correndo ali, porque tem muita gente que corre ao redor da praça. Tem gente passeando, mas eles não estão nem aí. E outra, é um local cheio de câmeras. Graças a elas, nós temos esse registro aí, né? E aí ele batendo, e aí ele vai atrás e deu o tiro e simplesmente... e ele tentou abrir o carro, né? Ele foi direto com a mão ali na maçaneta, tentou abrir o carro na hora que ele... Intimidando, né? Você viu os gritos. Exatamente. Bom, agora vamos mudar de assunto, a gente vai falar de um gravíssimo acidente, vem pra cá, um gravíssimo acidente que aconteceu hoje em São Paulo. Vejam só, 40 pessoas morreram nesse acidente numa rodovia do estado de São Paulo, isso foi no interior. O acidente foi entre um caminhão e um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa de confecção, né? Empresa de vestuário. E o Glauco vai trazer detalhes pra gente, porque esse acidente foi no início da manhã, né, Glauco? E é importante a gente chamar a atenção, imagina, 40 pessoas mortas e fora os tantos feridos, né, Glauco? Pois é, porque isso chocou o país, ainda está chocando o trabalho de socorro. A todo momento, pessoas, testemunhas falam sobre o caso. É realmente um acidente muito grave na altura do município de Itaguaí, que fica no interior de São Paulo. Dezenas de bombeiros das cidades vizinhas de Piraju e Avaré foram deslocados para a ocorrência. De acordo com as informações preliminares, este ônibus da empresa Viação Star levava 45 pessoas. Já são próximo aí de 40 mortes confirmadas. Meu Deus. Há feridos graves, os socorristas seguem fazendo o resgate. E como você falou, a cidade de Itaguaí é considerado um polo de confecções, principalmente jeans. Calça jeans, essa que a gente usa no dia a dia, né? E estaria levando, então, trabalhadores quando aconteceu este grave acidente. A prefeitura decretou luta oficial de 3 dias, André. Bom, para quem está chegando agora, não acompanhou, a gente explica, 12h e 48 minutos. Este é um acidente que aconteceu em São Paulo, mas chocou o país todo pela dimensão, pela gravidade desse acidente, Glauco. Aconteceu no interior de São Paulo, e onde já 40 pessoas, eu tinha escutado por volta de 9, 10 horas da manhã, sabia-se que 10, 12 pessoas tinham morrido. E vejam como esse número subiu de maneira muito rápida, chegando a 40, nesta batida que houve entre um ônibus e um caminhão. Sabem que condições foi isso? A gente, pelo que vê na imagem, era uma pista simples, né? De mão dupla, num trecho de proibida ultrapassagem, mas não chovia, né, Glauco? A gente não vê que tem chovia, sol, a polícia tem precaução em falar sobre possibilidades de acidente, porque pode ter uma falha mecânica aí, né? Ou uma imprudência, mas eles ainda não falaram a respeito dessa causa ainda. E atenção, acidente aqui na região metropolitana também, lá na Freeway. Temos aí as imagens, gente, chegando para nós aqui. As imagens, vejam só aí as imagens de um acidente na BR-290, quilômetro 10, no sentido para Porto Alegre. Isso dá mais ou menos logo depois ali do pedágio lá de Santo Antônio, não é verdade? Porque isso, é logo no começo lá da Freeway, né? Para o pessoal se antes, situar. Talvez, porque o quilômetro 0 é ali em Osório. Isso, né? exatamente. Ali onde começa a BR-101. A gente vê que tem aquelas lagoas ali, né? Dá para ver na imagem. É logo lá no começo, tá? Quilômetro 10, como você falou, né? Então é 10 quilômetros para cá, de Osório para cá. Deve ser ali já Santo Antônio da Patrulha. Isso. E a informação que a gente tem são 3 mortos. Interdição da BR-290, portanto, em ambos os sentidos, com desvio no quilômetro 0 pela RS 030. Que é a rodovia antiga, né? Que é a rodovia mais simples. Era a estrada chamada Estrada Velha. Mas é a única alternativa porque esta via Freeway está interditada nos Então, atenção, para quem está nos acompanhando, vai passar ali por este trecho, no quilômetro 10, né, no sentido ali de Osório para Porto Alegre, então deve usar a Estrada Velha, que pode ser acessada ali por Gravataí, Santo Antônio da Patrulha,
também consegue acessar, quem vai por Taquara também consegue se dirigir a 030. E no sentido inverso, também as pessoas estão sendo já encaminhadas para que usem a Estrada Velha. Já ali em Osório tem o desvio para 030. Isso porque se trata de um caminhão que transporta gás. Então, possivelmente está sendo feito, olha só, a batida, volta ali um pouquinho. Nós estamos buscando as informações mais detalhadas ainda, André, sobre... não tem como a gente mostrar. A gente está buscando as informações. Vejam... Essa foi uma imagem que chegou agora, nesse momento. Nós ainda estamos buscando mais imagens também para saber qual é o motivo do acidente. Foi também um caminhão que invadiu e acabou batendo no outro carro. A gente não tem essas informações, mas estamos buscando. O que a gente... Tem como pelo menos parar a imagem? Não tem como parar. Porque aqui, ó, vejam que é um caminhão de gás, portanto, para ser feita a retirada já exige um cuidado muito grande. E a gente observa que há veículos parados aqui, ó. Vejam aqui eu vou mostrar aqui com a mão. Aqui o caminhão que está caído aqui, virado, né? Pelo que a gente consegue observar do caminhão. E aqui o trânsito parado, totalmente bloqueado nos dois sentidos. Aqui a gente consegue observar o morro morro do pedágio, sim. É o morro ali do pedágio. Portanto, esse acidente que aconteceu no quilômetro 10, em direção de Osório para Porto Alegre. Para quem está chegando agora, um grave acidente que aconteceu na manhã de hoje, ali na região entre Osório e Santo Antônio da Patrulha, na Freeway. Os dois sentidos bloqueados da BR-290 para que se faça a retirada, inclusive, de um caminhão que transportava gás. Vejam que há diversas equipes e o Corpo de Bombeiros, Glauco, acompanhando pelo risco todo que se tem, né, deste caminhão carregado com gás. Lembrando que, infelizmente, 3 pessoas morreram nesse acidente. Não sabemos ainda os detalhes de como aconteceu, Glauco. Confirmando que tem um carro também envolvido nesse acidente, tá? E a questão também ambiental, logicamente, o perigo de explosão, que ele é iminente pela carga, né? Mas também o risco ambiental, por isso a interdição total para se fazer a remoção de tudo isso. Agora, eu vou repetir antes da gente seguir para o próximo assunto e vamos falar do calor, temperaturas altíssimas. Só vou repetir, Glauco, a quantidade de acidentes envolvendo caminhões neste trecho, que é um trecho seguro, né? Uma rodovia duplicada, mas a quantidade de caminhões envolvidos em acidente, olha, é um número muito grande e preocupante o trecho da BR-290. Muito bem, 12h53, vem aqui para mim, porque hoje à tarde já está sendo de muito calor, 34 graus, e deve ser ainda mais quente em várias regiões do estado. Olhem pelos termômetros, em Campo Bom, 33 graus, pessoal tomando água para se refrescar. Lá em Campo Bom, por exemplo, mostramos aí 33 graus, isso perto das 11, agora já deve estar mais alto. Mas a temperatura máxima lá no Vale dos Sinos deve chegar, atenção, aos 40 graus na tarde desta quarta-feira. Região Central, Santa Maria, calor também, chegou cedo e o pequeno Matheus ali já ganhou um sorvete, né? Antes do almoço, porque ele reclamava de muito calor, depois vai tomar bastante água. Depois do sorvete, toma água porque o sorvete é bastante doce. Olha só, às 10h30 da manhã fazia 34 graus no centro lá de Santa Maria. Então a gente vai ter as temperaturas em elevação, como eu disse, chegando a perto de 40 graus, inclusive aqui em Porto Alegre. Está aí o Matheus tomando um sorvete para se refrescar. E eu quero saber como é que está a temperatura e o calor dentro do estádio Beira-Rio, palco hoje de uma grande partida do Internacional, não é mesmo? Jeremias Werneck, e já coloca o Glauco aqui junto para a gente, que vamos falar sim também de futebol, hoje jogando o Inter com o Boca Juniors da Argentina, não é mesmo? Jeremias Werneck. É isso, Glauco, André, só para explicar, a gente está do lado de fora pelo protocolo sanitário, mesmo que o SBT seja detentor dos direitos, só pode entrar mais próximo da partida. Eu posso dizer seguramente, André, lá dentro está tão quente quanto aqui. Isso eu te garanto, porque essa cobertura nova, tirou o vento que entrava por vezes das arquibancadas. O Glauco também conheceu, trabalhou muito no Beira-Rio, antigo. Então, Glauco, mais ou menos, né? Mais ou menos, Tá. Gente, olha só, antes da gente emendar... Chácara dos Eucaliptos. Jeremias, antes da gente emendar no esporte, que eu vou deixar a bola com vocês, só alertando o pessoal, e a Estael Cias me mandou um alerta, principalmente na fronteira com o Uruguai, essa virada do tempo que vai ter de hoje para amanhã, vai trazer temporal em muitas regiões. Então já fica o nosso pedido, muito atenção. Tanto o pessoal da fronteira, aqui na região metropolitana também poderemos ter temporal. Isso deve acontecer amanhã de manhã, mas é bom todo mundo ficar atento porque está chegando chuva
por aí. Agora é bola com vocês. Jeremias. Eu já tô atento, a chuva pode chegar agora já, viu, Glauco? Pode Que mandar não a chuva. venha mais temporal no Beira-Rio, porque problema o Inter já tá cheio, né? Agora tem o seguinte, ó. Já. E a chapa tá esquentando também, Glauco. Aqui 35, sensação 37, viu? Eu só imagino, deve estar colando o solado do calçado. Vamos lá falar dos brasileiros que já jogaram na rodada. Ontem já tivemos jogos pela Libertadores, tá? E teve, por exemplo, a vitória do Santos contra a LDU na altitude de Quito. 2-1, foi um grande resultado do Santos, mais uma vez. O Marinho fazendo a diferença. Quem diria, o Marinho passou pelo Inter, pelo Grêmio. Pois é, tá fazendo mais uma vez a diferença aí no Santos. 2-1, grande vitória do Santos. Tivemos aqui em Curitiba, Atlético Paranaense e River Plate. Aliás, mais um Grande argentino jogo, candidato. Foi um baita jogo, né? O Atlético Paranaense estava ganhando até o finalzinho do jogo, Jeremias. E aí o River, com aquele peso de camiseta, foi lá e empatou. E fechando então, da participação dos brasileiros, Racing 1, Flamengo também 1. A gente viu aí o gol do Gabigol. Outro grande jogo. Foi um baita do jogo, a gente acompanhou na tela do SBT, uma baita de uma partida. E agora é esperar pelo Inter, Jeremias, esperar que o Inter encarne aqueles melhores momentos de Kudê. Tô errado? Não, né? Ó. Não tá errado, não. Tem que pegar um pouco do Eduardo Cudê. E é o terceiro confronto Brasil-Argentina, né, Glauco? Você não tá vendo aí, Jeremias? Terceiro confronto Brasil-Argentina. Ô, Jeremias. Não tá vendo? Não tô. O Cudê invadiu a redação do SBT aqui. Eu tô com o Kudê aqui, ó. Tomara que inspire. Ó. Tá bom? Tomara que inspire, Tá que bom. o Inter seja aquele. Eu não vou te dizer onde é que eu achei essa máscara. Tava dentro do meu carro essa máscara. Meu Deus. Vamos higienizar o Kudê. Vamos higienizar o Kudê, tá bom? Mas olha só, Jeremias, uma última aí, ó. Uma última. Inter e Boca. Ele chegou a se atrapalhar com essa. Não, é vitória. Tem que contar com a vitória, porque decidir na Bomboneira, por exemplo, empatando aqui, é muito difícil, né? Você imagina outro resultado. Mas não tem e como torcida, eu hein? fiz ontem. Pois é, não tem torcida, mas tem a mística da Bomboneira. E a pergunta que eu fiz também, que o André se negou a responder. Diz aí qual vai ser o resultado pra gente. De Inter e Boca hoje? É? Tô vendo se eu consigo Eu não falei captar porque assim tava nas ondas do terminando o HF. jornal. Derreteu. Eu não falei porque tava terminando o jornal, não deu tempo, Glauco. É 1-1. 1-1. Tá, e a gente vai falar muito mais de Inter e Boca daqui a pouco na live que a gente vai fazer a partir das 2h30 da tarde, né, Jeremias? Falar sobre esse jogão de bola. E só pra lembrar, o Grêmio só joga amanhã, tá? Já tá no Paraguai, desde ontem, treinou no Paraguai. Matheus Henrique levou 10 pontos na canela, mas diz que vai pro jogo. É isso aí, gauchada. Não vamos se entregar. Pode ter até um corte na canela, no supercílio. Vamos lá e vamos ganhar os dois times na rodada. Lembrando, live às 2h30 da tarde, o André tá convidado para assistir, tá? Sempre assisto. E um detalhe, tu não perguntou meu palpite ontem, não falei porque terminou o jornal. Não, ficou em cima do muro. 2-1 pro Colorado. 2-1 pro Colorado. Tá. Ele ficou pensando. Foi pensar. Não, eu tava terminando. Como tá terminando agora, gente? Tá bom. Precisa encerrar. Tá bom. Tá? Tchau. Agradecendo a audiência de todos a companhia. Às 2h30, olha aí o Cudê. Às 2h30, portanto, a live. E a gente, durante a programação, vai falar do acidente aqui na Freeway com 3 mortes e também daquele terrível acidente em São Paulo, numa rodovia onde 40 pessoas morreram. 19h20, segunda edição, Marcelo Chemali, aí as imagens da Freeway, trecho bloqueado. Amanhã voltamos às 11h40 e com todos os detalhes do jogo de hoje, né, no Beira-Rio. Obrigado pela audiência, um beijo a todos, uma boa tarde.